Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, do alto céu, vossa luz, vossa verdade, elas serão meu guia, me levarão até o vosso Monte Santo, até a vossa morada. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim, houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhes: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita. Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu, porventura? Vai estudar e verás que da Galiléia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. No evangelho de hoje, nós temos um dado muito interessante sobre Jesus, que distingue dois tipos de pessoas: aquelas que olham para a realidade bem diante dos seus olhos e falam o que está vendo, e aquelas que tentam transformar a realidade bem diante dos seus olhos em algum tipo de discurso ou em algum tipo de palavra. Há quem ame a realidade como ela se mostra e usa palavras para servir à realidade. Há outros que amam demasiadamente as palavras e ignoram as realidades. E essas duas posturas distinguem as pessoas no Evangelho de hoje que encontraram nosso Senhor Jesus Cristo e foram iluminados pelas suas palavras, pelos seus milagres e ensinamentos, e as outras que, ao mesmo tendo visto os mesmos fenômenos, insistiam em tratá-lo como um malfeitor. Nós podemos ver isso logo no Evangelho. Uma parte da multidão dizia: Este é verdadeiramente o profeta. E quando dizia o profeta, é porque Moisés prometeu que Deus enviaria um profeta como ele para cuidar das coisas do povo de Israel, para ser mediador, para mostrar a verdade divina como Moisés tinha feito. Esse é o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. E por que tinha esses dados? Porque Jesus fazia atos próprios do Messias, multiplicava pão, fazia atos próprios do profeta, falava as palavras de Deus. Então se identificava como profeta, como Messias, e aí umas pessoas objetam: Mas acaso alguém pode vir, vem alguma coisa boa da Galiléia? Porventura o Messias virá da Galiléia? Olha, a pessoa está vendo os milagres de Jesus, está vendo os sinais, e então a principal objeção é o local de onde ele vem, que poderia ter sido resolvido facilmente perguntando a ele onde ele nasceu. E aqui é que está um dado muito interessante. Era só perguntar. Eles poderiam ter perguntado para ele, ou então perguntava para a mãe dele, ou então perguntava para qualquer um da família de Jesus que estava ali próximo. Se o problema era saber onde Jesus tinha nascido, se na Galiléia ou em Belém, era só perguntar. Só que, ao invés de perguntarem para Jesus: Olha só, o senhor nasceu na Galiléia ou em Belém? Ao invés de indagar a ele sobre isso, o pessoal preferiu julgá-lo e usar esta ideia que já tinha na cabeça para condená-lo antecipadamente. E aqui tem uma frase de Santo Agostinho que dizia que esses fariseus e essas pessoas que criticavam Nosso Senhor, elas
estavam mais preocupadas em condenar do que em indagar. Não estavam preocupadas em ouvir o que Jesus tinha para dizer ou para responder às perguntas deles. Estavam interessados em condená-lo antecipadamente. Não diz a Escritura que o Messias será descendente de Davi, que virá de Belém, povoado de onde era Davi? Pois olha, sim, está na Escritura, era só perguntar. E aqui tem um outro dado importante, são as conclusões precipitadas que se pode tomar e que as consequências podem ser dramáticas. Às vezes, um juízo temerário, uma conclusão precipitada sobre uma pessoa cuja solução daquela intuição é só perguntar. Isso é um dado importante. Depois, os guardas do templo. Os guardas do templo foram até Jesus, ouviram as suas palavras e diziam assim aos chefes do povo: ninguém falou como este homem. Muito interessante essa exposição, porque aqui nós começamos a entender a importância e o valor da palavra de uma pessoa. A palavra, ela tem a capacidade de comunicar um pouco o que tem dentro de nós. Ela é uma espécie de fotografia da alma. É a palavra verdadeira, obviamente. A palavra falsa, ela é uma enganação sobre a alma. Mas a palavra, ela é uma maneira de dizer o que tem dentro de nós. Nós não conseguimos desenhar a nossa alma, ou fotografá-la, ou verificar a beleza que existe dentro de nós, porque não existe representação material dela. Quando nós precisamos saber o que tem dentro de alguém, a maneira mais fácil é ouvi-lo falar. Porque da palavra ela vem das ideias, as ideias vêm daquelas coisas que nós meditamos, e que não só que meditamos, mas que guardamos dentro de nós. A palavra comunica os nossos valores, nossos princípios, e aquilo que para nós vale tudo. Por isso que a mentira é algo tão terrível, porque a mentira não é só uma enganação que alguém faz, uma palavrinha que é dita para enganar alguém. A mentira, ela também é uma maneira de enganar as pessoas sobre o que existe dentro de nós. A falsidade, a mentira, ela está escondendo a pessoa. A palavra foi feita para manifestar e tornar presente uma verdade sobre nós. E quando Jesus fala, ele diz: ninguém falou como este homem. Quer dizer, aquelas palavras que saíam do interior de Jesus e que entravam na mente de cada um daqueles que ouviam, era como água. Era como se eles estivessem bebendo da sabedoria do Cristo. E não tiveram coragem de chegar até ele, porque reconheceram a grandeza de Jesus também pelas suas palavras. Para nós é muito bonito isso, porque nós que estamos no tempo presente, obviamente que nós não temos as palavras de Jesus, não pregamos como ele, mas nós esperamos que, pela graça divina, quando Deus começa a agir no interior da nossa inteligência e nós começamos a meditar e a guardar a palavra divina de maneira contemplativa, ou melhor dizendo, como falava o Santo Tomás, quando Deus imprime na nossa mente um pedaço da mente dele, uma impressão da mente divina na nossa mente, as palavras que saem, fruto da meditação, são como que palavras de Cristo. São as palavras que nosso Senhor gostaria de falar. O sonho da vida santa, um deles é conseguir falar como Jesus falava, para que as pessoas percebam uma presença diferente. Eu uso a expressão que é uma palavra densa. É a palavra que não apenas informa, mas a palavra que também forma. E isso Jesus fazia, e esses guardas do templo perceberam. Só que aqui mostra o texto dizendo que os fariseus não quiseram ouvir. Não quiseram ouvir nosso Senhor. Faltou um pouco de autenticidade, talvez, de esperar um pouco. Também vós vos deixastes enganar por causa de algum dos chefes ou dos fariseus. Por acaso algum dos chefes ou fariseus acreditou nele? É curioso isso. Logo em seguida Nicodemos fala: mas nós condenamos alguém antes de ouvi-lo falar. Não havia interesse em ouvi-lo falar. Era suficiente esquecê-lo. Isso às vezes acontece conosco quando nós temos uma ideia um tanto geográfica
dos pensamentos, das ideias das pessoas, sabe? Às vezes, nós olhamos para algumas pessoas e as classificamos em linhas de pensamentos, colocamos uma classificação nelas antes de escutá-las. Olhamos o jeito como fala, o jeito como anda, mais ou menos o jeito como se comporta. Então separamos geograficamente, esses na direita, outros na esquerda, outro no centro, outro para baixo, outro para cima. E essa configuração geográfica vai delimitando o modo como nós vamos tratar a cada uma delas. O que é um problema, porque no fim das contas, ao invés de escutarmos a pessoa concreta, nós estamos nos interagindo com uma geografia de pensamento. Não foi assim que nosso Senhor fazia. Ele interagia sempre com cada pessoa individualmente, a partir das suas dores, a partir das suas alegrias e dos seus pensamentos, e dali tirava a salvação. Com nosso Senhor era a mesma coisa que poderiam ter feito, poderiam tê-lo escutado propriamente e dali extrair e descobrir quem de fato ele era. Mas quando nós tapamos os ouvidos para escutar as palavras, fechamos os olhos para ver os milagres, quando nós inclusive nos esquecemos da fé de verificar o cumprimento das profecias, então aí não sobra outra coisa a não ser um julgamento precipitado, a não ser a condenação de um inocente. Que o Senhor Jesus nos ajude para que os nossos pensamentos precipitados não prejudiquem a ninguém e que a sua graça nos leve à perfeição.